Amados, paz seja com todos. É uma grande honra estar ministrando mais uma EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores, direto de Teófilo Otoni, Minas Gerais, da Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni. Semana passada nós falamos no último vídeo, vídeo número 4, falamos sobre não farás imagem de escultura. Relembrando, nós falamos sobre misticismo, falamos sobre idolatria e sobre todos os seus significados. Foi uma aula muito boa, uma aula que nós tivemos grandes perguntas e nós enviamos todas as respostas por e-mail. Você que tem interesse em nos fazer uma pergunta e quer obter resposta, só mandar para o nosso link, pelo canal do YouTube ou pelo Facebook, e nós teremos um prazer em responder. Quero mandar um forte abraço a todos os professores que estão conosco, a todos os pastores que estão nos dando força, a todos aqueles que têm nos enviado mensagens para que nós possamos continuar nessa caminhada. É uma honra ter vocês conosco, a todo o pessoal de fora. Que Deus continue te abençoando. Hoje eu tenho grandes homens de Deus, meus amigos, colaboradores da EBP, que sempre têm estado conosco, vocês já conhecem. Está comigo hoje o professor Marcelo e o evangelista Warley, conhecido como Guga. Está comigo mais uma vez. É uma honra tê-los comigo. Amados, fiquem à vontade. É um prazer ter vocês de novo. Que Deus possa nos abençoar. Hoje é uma lição um pouco polêmica. Eu sei que vocês gostam. Então nós continuaremos falando desse tema. E eu sei que vocês gostam de comentar esse tema. Por isso que eu convidei vocês para estar conosco. A lição de hoje, ela fala: não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembrando, senhores, que nós da EBP lemos cada parte da revista e comentamos cada tópico com cada professor. A leitura bíblica de classe, ela está em Êxodo 20, versículo número 7, Mateus 5, 33 ao 37, 23, do 16 até o 19. Eu vou iniciar hoje a introdução com o meu amigo professor Marcelo, vai estar comentando e falando sobre o tópico de introdução e o tópico de número 1, o nome divino. Marcelo, é com você, fica à vontade. A paz do Senhor, queridos irmãos, vamos à introdução. A dificuldade humana para dizer a verdade e cumprir com os seus compromissos na antiguidade eram motivos de juramentos triviais em coisas efêmeras da vida. Deus é santo e exige santidade de seu povo. Assim, o relacionamento de todas as pessoas deve ser honesto e cada um deve falar a verdade. A lei estabelece limites, pois Deus está presente nos relacionamentos pessoais de seu povo. Muito bem, amado. Nesse tópico de introdução, eu queria que você levasse para a sua sala algo fantástico que se destaca, e o professor Marcelo leu, essa palavra vão. Essa palavra vão aí significa, então, para que você entenda, anota na sua revista, o significado original significa vazio, algo oco, inútil, sem valor, ilusório, sem fundamento real, fútil, frívolo, ignorante e ineficaz. Então, quando nós falamos que a dificuldade humana para dizer a verdade e cumprir os seus compromissos na antiguidade eram motivos de juramento triviais, nós estamos dizendo que logo essa palavra juramento vai nos arremeter ao que é vão. Então, de início, diga para a sua sala o perigo do juramento. Para você ter noção, hoje, se nós jurarmos por Deus, a partir de hoje, se nós jurarmos por Deus, não tomaremos o que nós dizemos o nome santo em vão. Então, esse em vão dá-nos uma noção de que nós estamos falando algo vazio. Porque quem jura, não jura por si mesmo. Ele já não tem o seu nome para jurar. Então, ele jura com o nome de outra pessoa. Então, é isso que nós devemos entender. Já comece essa introdução falando para a sua sala o perigo do juramento. O perigo de estar jurando debaixo do nome de alguém ou acima do nome de alguém. Nós vamos relembrar que o termo alpanai, quando Deus se dirige a todo o povo de Israel, está dizendo: acima de mim, do meu lado, à minha frente ou nas minhas costas, não existe um outro Deus. Então, nesse imediato, ele está dizendo: vocês não devem jurar, não devem ter outros deuses, mas também não devem jurar por mim, porque eu sou o que nós chamamos do grande Yahweh, o Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que o ato proibitivo de Deus aí, ele está dizendo: não tome o meu trono, não tome a cidade, não tome o céu. Ele está dizendo: não tome algo que não é seu. Então nós precisamos entender que logo está dizendo:
Você não pode tomar algo que não te pertence, não é seu. Essa forma de juramento nós podemos entender que no Antigo Testamento as pessoas faziam isso como ato solene. Então era feito em toda a praça diante de todos os povos. E isso começou a criar-se uma moda no Antigo Testamento. Por isso que nós tivemos o problema do juramento e Deus vai colocar Moisés para corrigir ao povo nesse sentido. Aí nós vamos continuar com o tópico número 1, o nome divino, ainda com o professor Marcelo. Sim, meu amado, pode prosseguir. Tópico 1. O nome. Nos tempos do Antigo Testamento, o nome era empregado não simplesmente para distinguir uma pessoa das outras, mas também para mostrar o caráter e a índole do indivíduo. Houve caso de mudança de nomes em consequência de uma experiência com Deus, como Abraão, Sara e Jacó. O nome de Deus representa o próprio Deus, é inerente à sua natureza e revela suas obras e atributos. Não é um apelativo nem simplesmente uma identificação pessoal ou uma distinção dos deuses das nações pagãs. A Bíblia revela vários nomes divinos que podemos classificar em dois grupos, genéricos e específicos. Eu queria que alguém da bancada abrisse para mim Mateus 5, 34 e 37. Existe algo bem interessante nesse texto. De acordo com o ensino de Jesus, o nosso grande mestre, devemos dizer sim, farei, não, não farei. Sendo assim, devemos apenas afirmar cuidadosamente. Entende isso aqui, professor? Eleve para a sua sala. Por que eu não devo jurar? Porque se nós afirmarmos cuidadosamente de hoje em diante, com auxílio de Deus, não vou usar o nome dele aventureiramente. Então nós precisamos entender que ao nosso redor criou-se um jargão. E nós vamos ver, essa semana teve um fato muito polêmico que eu comentei na aula passada, Charles Hebdo, né? É algo que aconteceu aí, 12 pessoas morreram por uma pequena falha do jornalismo. Nós vamos ver que esse contexto está impregnado na sociedade brasileira. Nós vamos ter filmes, nós vamos ter novelas, onde as pessoas tomam o nome de Deus em vão como se fosse uma brincadeira. Se nós notarmos as charges, as piadas de hoje, nós temos o que nós chamamos de stand-up, né? As pessoas brincam com o nome de Deus como se fosse uma pessoa comum. Amado, isso é muito perigoso. Isso diante de Deus é um pecado muito grande. É por isso que ele deixou os 10 mandamentos: não tomarás o nome de Deus em vão. Alguém achou, sim? Quem achou? Professor Marcelo, sim? Mateus 5, 34 e 37. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podeis tornar cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Quer comentar alguma coisa? Não, porque só complementando o que foi dito aqui, né? O pessoal hoje tem um costume de tudo que vai fazer, coloca o nome de Deus, como se isso aí fosse como interjeição, por exemplo. Eu anotei, a pessoa usa o nome de Deus como interjeição. O nome de Deus não é interjeição. O interjeição de espanto, de admiração, ou então uma panceia, que a panceia é aquele remédio que cura qualquer doença, qualquer mal. Ou então como talismã, como se fosse um talismã da sorte, né? Em nome de Deus eu vou ganhar na Mega Sena. A pessoa fala, vou ganhar porque Deus está comigo. Então, atribui o nome de Deus como se fosse um amuleto da sorte, como se fosse algo para te trazer sorte, trazer benefício. E o nome de Deus, na verdade, os nomes, ele é atribuído à característica de Deus, no caso, a santidade. Então, é relativo à santidade que utiliza esse nome. Nós vamos ver posteriormente aqui na nossa lição. E é interessante, o juramento hoje em nome de Deus não é nem, nos nossos dias, não é para afirmar uma verdade ou um compromisso. Na verdade, descredencia até. Por quê? Uma pessoa que precisa se recorrer ao juramento para afirmar uma verdade, um compromisso, ele está descredenciando seu próprio compromisso. Por quê? Quer dizer que ele não tem palavra suficiente para isso. Infelizmente, é uma verdade, né? Tanto espiritualmente, dizendo, porque está tomando Deus em vão, quanto pessoalmente.
o princípio da honestidade. É como diz o comentador, né? Antigamente era o fio do bigode que valia. A palavra de Deus ensina, se ensina ou não. Se eu falei que eu vou cumprir, eu vou cumprir. Se eu vou pagar, eu vou pagar. Não precisa disso. Além de estar pecando, ele está descredenciando sua palavra, precisando de outrem para poder afirmar um compromisso seu. Então, nesse tópico, nós precisamos entender que quem jura por alguém, ele já está indiscreto com a sociedade. Sim. O seu nome já não tem mais valor. Eu queria que você, o evangelista Warren, Mateus 12, versículo 36, então essa expressão rotineira, como diz o professor Marcelo aqui, de tomar o nome de Deus em vão, como vale-me Deus, Deus me livre, né? Isso, Deus me acuda, Deus me acuda, Deus é minha testemunha. Isso é tão interessante, gente, que é um costume. E nós vimos no judaísmo, isso não pode acontecer. Eu queria que o evangelista Warren lesse Mateus 12, 36. Sim, meu amado, pode ler. Mateus 12, 36. A minha Bíblia é a linguagem de hoje, então é um pouquinho diferente. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Pensa você. Isso, amado, só nós temos noção. Se no dia do juízo nós tivermos que prestar contas de tudo que falamos, nós temos que ter em salvaguarda desde já que tomar o nome de Deus em vão é muito perigoso. Então, esse texto já no Novo Testamento, isso aqui não é Antigo Testamento. Nós estamos em Novo Testamento, no livro de Mateus, então nós precisamos entender que o próprio Jesus já disse, cada um prestará conta de tudo aquilo que fala. Então, nos arremete e nos dá a noção de que o próprio Jesus diz assim, cuidado com o que vocês falam. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente Paulo falar sobre o perigo da língua. Então nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. Então, professores, entre na sua sala com a seguinte característica, de que hoje é o dia de você alertar o seu aluno, de alertar a sua sala, sobre tudo que a sociedade moderna está fazendo com o nome de Deus em vão. Quantas novelas, quantas brincadeiras, quantos programas de humor. É interessante que eu vi, tem igrejas fazendo stand-up e usando o nome de Deus com uma linguagem tão profana que às vezes eu assisto aquilo e dá até vontade de dizer assim, meu Deus, será que eles não conhecem Deus, a essência de Deus? Já no tópico número 2 que o professor Marcelo leu, ele falou algo fantástico aqui sobre o nome de Deus. Então, esse sentido que ele falou de santidade, nós vamos ver o que nós chamamos de venerável. Então, nós precisamos estudar esse termo. Sim, professor Warren, sim? Dando sequência? Pode continuar. Tópico número 2, nomes genéricos. Antes de eu começar a ler, queria parabenizar a CPAD e agradecer que agora nós temos a opção da revista do mestre no tablet ou no smartphone, o que é muito útil, porque às vezes a gente viaja, está a trabalho, às vezes não dá conta de levar a revista e está sempre com a gente. Então é muito útil e você pode comprar diretamente pelo site. Tópico número 2, nomes genéricos. São 3 os nomes genéricos que o Antigo Testamento aplica além de Deus de Israel. Na sua tradução do hebraico para a nossa língua, só aparecem 2 nomes, Deus e Altíssimo. O nome Deus, em nossas Bíblias, é tradução de hebraico, ou Elohá, ou seu plural, Elohim. O outro nome genérico é Elion, Altíssimo, às vezes acompanhado de El, como El Elyon, Deus Altíssimo. Falando desse sentido de genérico, eu queria perguntar ao professor Warren, que está aqui conosco, o evangelista Warren, o que é genérico para você, meu amado? Poderia especificar para a gente? Sim, genérico é um termo até corriqueiro nos nossos dias. Vamos partir de um exemplo. Nós temos hoje medicamento genérico. Nós temos um medicamento que é chamado de medicamento de referência, que é o original, o primeiro a ser fabricado. E nós temos os genéricos. Os genéricos, diz a lei, que tem que ser o quê? Tem que ser idêntico. Mesma ação, mesmo efeito, mesma forma de fabricação, receita de bolo. Tem que fazer o mesmo efeito, até a matéria-prima tem que ser a mesma utilizada no de referência. Então, quando nós falamos os nomes genéricos de Deus, quer dizer que são outras formas de atribuir ao mesmo Deus. Quando nós falamos Altíssimo, Senhor, Elohim, El Elyon, todos estamos referindo ao mesmo Deus, o grande Eu Sou.
Muito bem explicado. Então anote na sua revista aí, meu amado, leve para a sua sala. Nesse tópico aí é interessante que a versão aí nós diz o que é genérico, é interessante pelo professor Warley. Eu peguei alguns slides da escola dominical. Aí essa PAD colocou o genérico como não específico, que abrange várias coisas, foi o que ele falou. Essa expressão em termos precisos e vários, segundo essa PAD. Então o nome aí, Ahim, que nós dizemos aí, YHWH, no Antigo Testamento, são colocados, então, pelos povos. Como diz o professor Warley, El Elyon, El Shaddai, cada manifestação que Deus fazia através dos povos, eles iam colocando o que nós chamamos de nomes ao nosso Deus. Então, aí vem esse tanto de nome que nós vamos conhecer como El Elyon, Elohim, El Shaddai, Jeová e por aí em diante. Então, nós precisamos entender que esses nomes foram dados pelos povos à medida em que Deus agia e se manifestava em cada situação. Eu vou continuar no tópico de número 3, que fala sobre nomes específicos com o evangelista Warley. Sim, meu amado, pode continuar. Dando continuidade, tópico 3. São 3 os nomes específicos que o Antigo Testamento aplica somente para o Deus verdadeiro: Shaddai, Adonai e Ahim, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É o nome que Deus usou ao revelar-se a Abraão. Adonai, Senhor, é o nome próprio e não um pronome de tratamento. O outro nome é o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino: Yahim, ou Yahvé, Javé ou Jeová. A versão Almeida corrigida nas edições de 95 a 2009 emprega Senhor com todas as letras maiúsculas, onde consta o tetragrama no Antigo Testamento hebraico para distinguir do Adonai. Muito bem. Então, nesse tópico de número 3, professor, você anote o significado de específico. O que é específico? Específico é que é exclusivo, né? Coisa ou espécie. Nós precisamos lembrar que o sinônimo de específico é exclusivo, particular e próprio. Estudos nos revelam, isso aqui é interessante você notar, que em cópias posteriores, como diz a revista, na Septuaginta grega, datadas no final do século I depois de Cristo em diante, os copistas começaram a substituir, como diz o professor Warley, o tetragrama Yahim por Kyrios, que significa Senhor, em letras maiúsculas. Isso é interessante. E também pelo significado Theos, que nós falamos sobre na aula passada, que significa Deus. Essa foi a razão, então, que nós temos aí o que nós chamamos o tetragrama Yahim, desaparecidos graficamente do texto do Novo Testamento, em algumas traduções bíblicas. Então, nessas traduções mais modernas, o termo Yahim vai desaparecer e vai entrar algumas consoantes que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Ou a troca de Yahim pelo que nós chamamos de Kyrios, Cristo, Senhor, Jeová. Amém? Nós vamos continuar no tópico de número 2, o nome que se torna inefável, com o nosso amigo professor Marcelo. Sim, meu amado. Vamos lá. Primeiro, a pronúncia do nome divino. O tetragrama é inefável no judaísmo, desde o período interbíblico, e permanece impronunciável pelos judeus ainda hoje. Isso para evitar a vulgarização do nome e assim não violar o terceiro mandamento. A escrita hebraica é consonantal. As vogais são sinais diacríticos que os judeus criaram somente a partir do ano 500 d.C. Assim, a pronúncia exata das consoantes Y, H, W, H se perdeu no tempo. Os judeus religiosos pronunciam por reverência Adonai cada vez que encontram um tetragrama no texto sagrado da leitura da sinagoga. Então, amado, nesse tópico aí, explique para os seus alunos que há uma grande importância, o professor Marcelo falou aqui no tópico passado, do significado de venerável. Então, o que é venerável? Sagrado, santo, que é digno de veneração, respeito e reverência. Nós falamos sobre idolatria na lição passada e nós estudamos que somente Jeová, somente Jesus, Deus e o Espírito Santo é digno de reverência. Por isso que nós dizemos que eles são venerados e a outro não cabe a adoração.
É interessante que nos tempos bíblicos, nós falamos do Antigo Testamento, ao contrário dos dias de hoje, os nomes tinham grande importância. Os nomes na Bíblia geralmente revelavam algo sobre a pessoa. Então, sua descendência, sua origem e etc. Isto é, especialmente tornando aquele ser verdadeiro o seu significado. Então, quando nós falamos Deus, nós estamos dizendo que somente Ele é digno de toda adoração, somente Ele é venerável. Professor Warley, sim? Me chamou a atenção uma palavra que o comentador colocou: impronunciável. Isso demonstra a tamanha reverência que os judeus têm ao nome sagrado de Deus, que é Yahim. Então, eles têm uma reverência tamanha para pronunciar, ou seja, eles quase nunca pronunciam o termo Yahim. Eles pronunciam Adonai para quê? Para não correrem o risco de ferirem o terceiro mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão. E ainda tem aquele detalhe ainda, quando eles iam transcrever, né, Elias? Quando ele transcrever um texto sagrado ou a Torá, quando chegava a hora de escrever o nome de Deus, eles tomavam banho, trocavam de roupa, trocavam a pena que estavam escrevendo para poder escrever o nome de Deus. Isso é para escrever. Olha só para você ver tamanha referência que eles tinham e têm até hoje quanto ao nome de Deus. Que isso possa servir de exemplo para nós hoje. Que nós tomamos o nome de Deus, às vezes, de maneira tão vã no nosso cotidiano, que pecamos rotineiramente. Muito obrigado. É bom a gente aprender coisas novas, os professores trazem coisas novas para todos os nossos professores da bancada e para você que está nos assistindo. Eu queria também ouvir aqui o professor Marcelo Sinoar. Aqui em Êxodo, capítulo 3, no versículo 13, nos traz também alguma referência a respeito do nome de Deus. Eu queria ler, que Elias lesse, por favor, alguém dos irmãos pudessem ler também na versão Almeida Revista e Corrigida, que eu tenho aqui, e eu vou ler aqui na versão judaica completa. Moisés disse a Deus: quando eu aparecer diante do povo de Israel, lhes disser, o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Deus disse a Moisés, Eié Asher Eié, que significa eu sou, serei o que sou, serei. E acrescentou, eis o que você deve dizer ao povo de Israel, Eié, eu sou ou eu serei, enviou-me a você. Além disso, Deus disse a Moisés, diga isso ao povo de Israel, Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Então, a referência de Deus tinha também esse nome, eu sou, que não é um significado literal, simplesmente Deus é, Deus sempre foi, Ele sempre será. É um significado que nos transmite a eternidade, demonstra a eternidade de Deus. E para que as pessoas saibam qual Deus é esse da eternidade, ele lembra sempre as promessas que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então o mesmo Deus que prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó é o Deus que envia Moisés, que vai libertar o povo do Egito. Muito bem lembrado, gostei. Só está estudando hebraico um pouquinho aí, né? Eu queria ouvir a versão Almeida Corrigida. Almeida Revista Corrigida. 3, versículo 13. Então vamos ler com o professor Warley, sim. Que a versão Revista Corrigida, que a maioria dos irmãos eu creio que tem. 3 e 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este meu memorial de geração em geração. É interessante que nós vemos o termo de geração em geração, e ao longo dos tempos, nós vamos ver a pronúncia Yahim,
ela se perder. É triste nós termos um nome tão profundo se perdendo ao longo do tempo, né? Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, Jeová ou Javé, com o evangelista Warley. Sim, mamãe, prossiga. Então vamos, Jeová ou Javé. Na Idade Média, especificamente no século XIX, foram inseridos no tetragrama as vogais de Adonai. O Y é semiconsoante no alfabeto hebraico. O resultado é a pronúncia Yehová. Isso para lembrar na leitura que este nome é inefável e dessa forma pronunciar Adonai. Esse enxerto no tetragrama resultou na forma Jeová, que não aparece no Antigo Testamento hebraico. Estudos acadêmicos confirmam o que a maioria dos expositores do Antigo Testamento vinham ensinando, que é a pronúncia antiga do nome Yahim. E na forma aportuguesada é Lavé ou Javé. Muito bem, eu sei que vocês vão falar, eu conheço vocês. É interessante que existe uma religião que disse que eles é quem estão corretos com o termo Jeová, né? Enquanto eles são testemunha, nós somos filhos. Então nós precisamos entender isso aí. E eles dizem que o tetragrama original é Jeová. E nós vamos ver, eu queria que você explicasse isso bem para o seu aluno, professor, para que não houvesse dúvidas. Porque essas pessoas nos visitam durante o domingo de manhã e fazem com que nós queimamos o nosso feijão. E isso é interessante. Entre o ano 500 depois de Cristo e 1000 depois de Cristo, o ano 1000 depois de Cristo, alguns estudiosos, anote na sua revista, residentes em Tiberíades, na Galileia, conhecidos como massoretas, do hebraico massora, né, que é igual à tradição, é uma tradição entre eles, incluíram as vogais e o acento na Bíblia hebraica, na Torá, dando a cada palavra sua pronúncia e forma gramatical exata, a fim de salvaguardar a pronúncia original do texto hebraico. Então, anote isso aí. A língua hebraica original só tem consoantes, todos nós sabemos disso, né? As vogais de Adonai foram colocadas debaixo do tetragrama para lembrar ao leitor que ele não devia pronunciar o termo Yahim. Mas, quando se pronunciava, quando se lesse essa palavra, era como se fosse Adonai. Então, ao invés de ler o termo Yahim, que era um termo impronunciável, sou que sou, né, como diz o professor Marcelo, eles diziam então que significaria Adonai. O resultado foi que, com o passar do tempo, as pessoas, por não saberem a pronúncia desse tetragrama, passou a se pronunciar o que nós chamamos de Yehová, que é o que nós dizemos na língua de hoje, Jeová. Então, explique isso para a sua sala, para que eles entendam que esse termo Jeová, ele não existe. Existe o que nós chamamos de Adonai. Com a latinização do nome, nós dizemos Yehová. Então, a pronúncia portuguesa é Jeová. No original, não existe esse termo Jeová. Professor Marcelo, sim? Uma hipótese, né, que pode ser levantada sobre a perda desse nome pelos tempos é que os judeus eles só pronunciavam o nome do Senhor uma vez no ano. E era pronunciado pelo sacerdote, só o sacerdote poderia falar, e uma vez no dia da expiação. Então, é uma hipótese desse termo ter se perdido. Então, o pessoal, como tem o costume de querer ler tudo que se vê, né, pegaram esse tetragrama e colocaram as vogais, como o nosso querido evangelista Elias já falou, para tentar utilizar essa pronúncia. E algumas religiões usam de forma errônea, né? E eu já deixo um recado para os queridos irmãos: se você não for nos domingos pela manhã para a escola bíblica, ficar em casa lavando o carro, assistindo esporte espetacular, você vai sofrer por essa tribulação, viu? Vão chegar na sua casa com aquele papo e tal, e vai trazer essa religião de forma, me perdoe dizer, mas já que estamos num debate aqui, de forma errada, trazer um ensinamento errado, sendo que você teria a oportunidade de estar na igreja, na sua igreja, estudando a Bíblia corretamente, você vai estar em casa sujeito a esse tipo de situação. Muito bem lembrado, professor Marcelo. Então, amado, se não quer ser incomodado,
venha para a escola bíblica dominical. Gostei desse tópico, professor Marcelo, muito bom. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, o significado, com o professor Marcelo. Já que ele está continuando a lição, ele vai continuar para mim o tópico número 3, do item 2, o significado. Sim, meu amado, prossiga. O significado. Esse nome vem do verbo hebraico hayá, ser, estar. O significado desse verbo em Êxodo 3,14, que nós já lemos, eu sou o que sou. Ou então na minha tradução, eu sou ou eu serei. Indica que Deus é imutável e existe por si mesmo, é autoexistente, autossuficiente e que causa todas as coisas. Deus se revela pelo seu nome. O terceiro mandamento é um resumo e ao mesmo tempo uma recapitulação daquilo que Deus havia dito antes a Moisés. Então, professor, nesse tópico de número 3, o significado, a pronúncia, o tetragrama e a rima, ela possui, portanto, 3 essências linguísticas. Isso que é interessante. 3 verbos, né, nos tempos: foi, é e será. Algo mais belo e mais profundo que nossas traduções dizem. Então, esse algo mais belo e mais profundo seria: sou aquele que é. Então, é algo que nos arremete tanto o presente como o futuro. E nós precisamos entender que a palavra hayá, como diz o professor Marcelo, tem raiz mais próxima do verbo ser. O verbo está ligado sempre à pessoa do futuro. Isso aqui é muito interessante. Então é por isso que nós, quando estudamos um pouquinho sobre psicologia, nós vimos o estado de estar e o estado do ser. Eu estou triste é temporário, mas eu sou triste é algo muito profundo que nos arremete a uma profunda depressão. Então nós precisamos estudar esses termos para que nós possamos entender o estado temporal da pessoa. Então por isso que Yahrim diz: eu sou o que sou. Era algo futuro. O estar é passageiro, o ser é eterno. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, tomar o nome de Deus em vão. Olha o que diz o tópico. O terceiro mandamento, Êxodo 20, versículo 7, nós falamos sobre isso. O termo hebraico, yashol, é em vão, inutilmente, à toa. Indica algo sem valor, irreal, no aspecto material e moral. A Septuaginta emprega a expressão grega epimatóio, impensadamente. Então preste atenção nisso aqui, professor. O substantivo shal, que nós dizemos aí, é interessante, ele pronuncia-se chav. Logo, o seu significado é vaidade, vacuidade. Corresponde a usar o nome de Deus de forma superficial, em controvérsias triviais, e faltar com a verdade em seu nome, como ao pronunciar em juramento falso. Isso aqui é muito interessante, professor. Ou fazer voto e não cumprir. Então, existem muitas pessoas tendo essa palavra chav, ou que nós chamamos de tchau, no seu cotidiano. A palavra tchau ou chav significa vaidade, superficial. Já a palavra grega epimataio significa impensadamente. Sobre essa história de voto, esses dias o professor Marcelo estava falando sobre isso, e quantas pessoas estão fazendo votos impensadamente, né? Nós precisamos entender que o ato de se fazer voto é algo particular com Deus, onde nós não podemos fazer sem pensar. Isso nos arremete a um culto racional. Isso é, quando nós fazemos um voto, nós temos que entender que nós não estamos fazendo a qualquer pessoa, mas ao Todo-Poderoso. E Ele, somente Ele, é digno de toda a honra. Algo comentar sobre esse tópico, meus amados? Sim, professor Marcelo. A respeito dos votos aí, nós até comentamos com um amigo nosso, né? Voto para tomar refrigerante. Eu vou ficar aqui 1 ano sem tomar refrigerante. Isso é um voto, você não está fazendo um voto. Se você procurar um nutricionista, que é um profissional formado na área de alimentação, ele vai te falar: o refrigerante é veneno. Endocrinologista vai falar que é veneno. Então você não está agradando a Deus deixando de tomar um refrigerante, ou então deixando de cortar o cabelo, ou andando de pés descalços.
Nós vemos aí muitos nossos amigos andam na rua de pés descalços, pegando bactérias que se encontram na rua. Ali tem um cachorro faz sua necessidade, um cavalo, aí você pisa naquilo ali, está seco, leva para dentro de sua casa, usa o seu banheiro, depois vai para a cama, tem seu bebê pequeno. Você está trazendo problemas para dentro de casa, e Deus não se agrada disso. Deus quer saber se você está disposto a entregar o seu coração para Ele, entregar a sua vida para Ele, não entregar costumes que estão mais propícios a mostrar exteriormente para as pessoas que estão em volta, como Jesus mesmo nos alertou, dizendo que aos fariseus, aos sacerdotes, quando estivessem orando, não ficassem em pé, não ficassem fazendo gestos, né, para mostrar que estavam orando, não ficassem com o rosto abatido no momento do jejum, mas que fosse para dentro do quarto, orasse em secreto, que Deus estaria pronto para ouvir. Da mesma forma são os votos. Se você quer fazer um voto a Deus, faça um voto de santidade, de buscar, de orar todos os dias, de buscar a face de Deus, de buscar o que Deus quer para você, os planos de Deus para a sua vida, em vez de ficar criando mecanismos que não vai em nada somar nada para a sua vida espiritual. Muito bom, professor Marcelo. O problema desses votos é que as pessoas, parece que todo mundo tem que saber que eles estão no voto, né? Se eu andar descalço, todo mundo vai me ver que eu estou andando descalço, vai perguntar por que eu vou ter que falar. Deixar a barba. Era os fariseus que jogavam cinza na cabeça quando estavam de jejum, né? E todo mundo sabia que eles estavam de jejum. Então, amado, cuidado com essas coisas. Eu vou continuar aqui no tópico número 3, juramento e perjúria com o evangelista Warley. Tópico de número 2, juramento e perjúria. Sim, meu amado, prossiga. O juramento é o ato de fazer uma afirmação ou promessa solene, tomando por testemunho algum objeto tido por sagrado. O perjúrio é o falso juramento. As palavras do Senhor Jesus, ouvistes que foi dito aos antigos, não se refere ao Antigo Testamento, mas aos antigos ensinos dos rabinos, as suas interpretações peculiares das passagens da lei que falam sobre o tema. Isso significa, claro, pois as palavras seguintes: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor, não aparecem em nenhum lugar no Antigo Testamento. Olha que interessante. No Antigo Testamento, o juramento era algo solene, diz a lição. Envolvia ali, né, muitas pessoas. Sim. Não é assim nos dias de hoje? Alguém consegue, esse aqui é interessante, amado. Alguém consegue jurar somente ele? Não. Então, esse termo no original é interessante, que alguém para jurar, ele terá que ter alguém em sua volta. Então, nessa sociedade moderna, nós estamos vendo acontecer a mesma coisa que acontecia no Antigo Testamento. Eu juro por Deus que nunca mais eu irei fazer. Então, amado, você não está jurando por si. Você não está jurando pelo seu nome. Logo nós entendemos que você está tomando o nome de Deus em vão, pois é algo que não te pertence. Professor Warley, sim? Na verdade, hoje também o povo está cometendo o que? Muito perjúrio, que é o falso juramento, né? Nosso editor-chefe aqui, Eli dos Anjos, advogado, entende muito bem dessa área. O cidadão chega perante o juiz, coloca a mão sobre a Constituição e promete solenemente falar somente a verdade. E às vezes já está ali instruído sob coação de ser penalizado com a prisão. Ainda assim, o cara vai e consegue falar somente mentira. Pensem só vocês. Então, nós temos que ter cuidado e chamar a atenção da sala para isso, porque é uma coisa tão corriqueira, que também é pecado. Além de tomar o nome de Deus em vão, ainda tomar em vão em um perjúrio, em um falso juramento, pensa só você. Então, é uma coisa que está atingindo e assolando a nossa sociedade, e que dirá também dentro da nossa igreja, infelizmente. Eu vou falar um pouquinho sobre esse módulo, para você falar sobre isso, que nós vamos falar nele no módulo número 2, e existe algo, o senhor tocou num assunto muito profundo, e está acontecendo nas modalidades atuais, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, amado, que está incomodando as igrejas na atualidade. E o professor Marcelo vai ler para mim modalidades de juramento, o tópico de número 3, e nós vamos tocar nesse assunto. Professor Marcelo, sim. Modalidades de juramentos. As autoridades israelitas escalonavam o juramento em diversas modalidades: pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pelo templo e pelo ouro do templo.
pelo altar e pela oferta que está sobre o altar, e assim por diante. Segundo essa linha de pensamento, os juramentos se classificavam em obrigatórios e não obrigatórios. Jurar pelo templo não seria válido, mas se alguém jurasse pelo ouro do templo, estava obrigado a cumpri-lo. Tais crenças e práticas eram condenadas nas escrituras sagradas. Tudo isso era uma forma de ocultar o pecado. Olha que interessante. Então, cada ato da sociedade, nesse tópico aí, envolvia então uma forma de juramento. E isso começou a tomar conta do sistema, tanto político como econômico, daquela área em específico. Né? Podemos entender então que agora Jesus nos dá uma nova ênfase na lei de juramento. Então, amado, quando ele diz sim, sim, não, não, o que passa disso provém do maligno, ele está dizendo, amados, quando vocês praticam um ato de juramento, vocês estão trazendo para si condenação. Porque o ato de juramento é você jurar por alguém que não é você. Então, tomar o nome de Deus em vão, no Antigo Testamento, nos traz, nos remete a uma profundidade de algo que não é meu. Eu tomo o nome do Todo-Poderoso, não é o nome do professor Elias, do professor Marcelo, do professor Wally, mas sim o nome de Deus. E no Antigo Testamento se tinha uma grande condenação. Já no Novo Testamento, Jesus vai trazer um novo mandamento e nós vamos estudar um pouquinho sobre ele no tópico de número 4. Sim, professor Wally? Elias, eu pergunto, será que hoje nós não modernizamos essa modalidade de juramentos? Não. Eu acho que continua mais ou menos do mesmo jeito. A pessoa vai, idolatra o pastor e não a Deus. Idolatra, faz um voto, se pagar o voto, Deus abençoa. Se não pagar, Deus não abençoa. Leva o voto no altar, leva o voto, tem que ser em uma arca, tem que ser em uma rosa ungida, tem que ser em alguma coisa. Ou seja, estamos transferindo para os objetos e não para Deus. E foi isso que Deus quis destacar. A oferta é para o ouro ou para o templo? Sendo que é o templo que santifica os utensílios. Então, infelizmente, nós estamos tendo uma inversão de valores em relação a isso também nos nossos dias. O que você acha? Muito bem lembrado, eu gostei desse tópico aí, porque na realidade nós estamos sofrendo na atualidade. As igrejas sérias estão passando por sérios problemas, porque a palavra não muda. Agora, o homem tem mudado o concernente à palavra e fazendo o que nós chamamos de besterol nos tempos modernos, com o que nós chamamos de teologia da prosperidade. Sim, professor Marcelo, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, que é claro que muitas vezes também na pregação, depende muito da pregação para a igreja sentir o poder de Deus. Né? Hoje em dia, o poder de Deus na igreja está condicionado à forma que o pastor prega. Então, se o pastor chegar lá, falar um monte de abobrinha, um monte de besteira, e falar, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me enviou, o pessoal vai agir de uma forma diferente. Mas agora, se pegar a Bíblia e ler literalmente o que está na Bíblia e pregar a palavra de Deus, fica falando, esse pastor parece que trouxe uma caixa de picolé nas costas. Eu sou do tempo que o pastor pegava no microfone e falava assim, não sou tão velho, gente. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Se ouvia línguas estranhas na igreja. Hoje, já não é mais dessa forma. Infelizmente, porque o povo está perdendo, como você disse, a essência da palavra. O que a Bíblia nos diz, infelizmente. É uma forma, claro, né? É uma forma, claro, de usar o nome de Deus em vão. Deus não falou coisa nenhuma. Deus não falou. Não falou. Deus não fala à toa. Você já viu aquele que o pastor está no púlpito e Deus liga para o celular dele e manda falar? Não, muitas vezes eu já vi num culto, né? Isso é um absurdo. O pastor, não sei se é pastor, né? Eles deram um título dele de pastor, disse que Deus mandou ele orar para os irmãos emagrecerem. Entendeu? Gente, isso é um absurdo. É absurdo. E você, meus queridos, que tem a condição de ter uma Bíblia, comprar uma Bíblia, que não é cara uma Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai ler, que você, se chegar um camarada desse na sua igreja, coloca para correr, não precisa nem ter volta, porque isso está muito rotineiro. Você liga a televisão de madrugada, eles reuniram os pastores na igreja aí para orar, para abençoar uma água, um copo d'água. Entendeu? Nós não estamos fora da lição. E tudo isso é tomar o nome de Deus. Falar que Deus vai abençoar um copo d'água para poder abençoar abençoar. Pessoal, se você tomar um copo d'água, você vai ser curado. Se levar a água para casa. Tem até a caneta de fazer o concurso, né? Muita gente não fez o Enem aí com essa caneta. Viu, moçada? O pessoal dos jovens aí. Professor Elias.
Amado, às vezes nós achamos que essas coisas é demais para o tempo moderno. Mas ontem eu recebi um e-mail e continha um vídeo de um pastor orando por celulares, pedindo a Deus que a partir daquele momento só receberia notícia boa. E uma mesa cheia de celulares e ele orando, pedindo a Deus que a partir daquele momento o celular só iria tocar para trazer notícia boa. Tem noção do que está acontecendo com o Evangelho no Brasil? Então é muito preocupante, amado. E o nosso papel como professor, você como professor, é alertar a sua sala de que isso nada mais é que tomar o altar de Deus e falar algo em vão. Então eu vou continuar no tópico número 4 e eu quero comentar esse tópico. O Senhor Jesus proibiu o juramento. O objetivo do terceiro mandamento, a finalidade é pôr um freio na mentira, restringir o juramento e assim evitar a profanação do nome divino. O Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso a santificar o nome divino. Mateus 6, versículo 9. Ninguém deve usar o nome de Deus nas conversas triviais do dia a dia. Por isso, é misturar o sagrado com o comum. O Senhor Jesus condenou duramente essas perversões farisaísticas. Olha que interessante. Práticas que precisam ser corrigidas ou mesmo substituídas. Este mandamento foi restaurado sobre a graça e adaptado a ela na nova dispensação, manifesto na linguagem do cristão. Sim, sim, não, não. Então, esse termo que nós estudamos em 2 lições, albanai, isso aqui é muito interessante, significa além de mim, acima de mim, ao meu lado, oposto de mim. Logo entendemos, usar o nome de Deus em juramento é uma blasfêmia, por se tratar de algo que não nos pertence. É uma idolatria em nosso tempo moderno. Então, nós falamos sobre idolatria e nós achamos que é só se curvar diante de imagem. Não, amado. Tomar o nome de Deus em vão também é uma idolatria. Eu vou continuar no tópico de número 2, que fala sobre a proibição absoluta com o evangelista Warley. Sim, meu amado. Vamos lá. Há os que entendem que a expressão de maneira nenhuma é uma proibição de toda e qualquer forma de juramento. Entre os que defendem essa interpretação estão os Amish e os caques, que nos Estados Unidos se recusam a jurar nos tribunais de justiça. Eles acreditam que o Senhor Jesus não fez declaração sob juramento diante do Sinédrio. De igual modo, o apóstolo Paulo evita fazer juramentos em afirmações solenes. Olha que interessante. Marque na sua revista e escreva aí, jurar. É um verbo transitivo direto e bitransitivo. O que é isso? É declarar ou prometer sobre juramento. O ato de estar perante um juiz, como eu falei que ia comentar sobre isso que o professor Warley falou e o nosso advogado Eli também falou, o ato de estar perante um juiz será cobrado por Deus, pois tais autoridades é uma representação da lei em nossa época. Logo, olha que interessante isso aqui, se nós mantemos juramento enganoso diante dessas autoridades, nós estamos mentindo para Deus. Aonde está isso? Romanos 13, versículo 1 e versículo 2. Professor Marcelo, o senhor está com a Bíblia aberta, por favor. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a formaram, ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Olha que interessante. Então, se eu obedeço à autoridade, eu terei o bem, né? Agora, se eu não obedeço, eu já trago sobre mim condenação, diz Paulo em Romanos 13. Amado, né? Isso é muito interessante, que nós precisamos prestar bem atenção nessas palavras proibitivas. Às vezes quase ninguém quer ler o texto de Romanos 13, não é isso, professor Marcelo? Sim. E Paulo ainda diz também em Romanos 9, versículo 1,
Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Então Paulo também diz que quando ele já fala a verdade. Então, reafirmando aquilo que Jesus disse, que o que fazemos seja sim, sim ou não, não. Então, o homem, o ser humano, o homem, a mulher, diz no geral, ele tem que ter palavra. Se ele fala que vai vir, igual hoje, ele me ligou ontem, estava em viagem. Marcelo, você vai vir na sexta-feira para fazer a gravação? Eu falei, não, no sábado. Sábado eu estive aqui no horário, então eu não quero me vangloriar por isso. Mas você, quando disser que vai fazer, faça aquilo que você fez, que você pronunciou. Não precisa jurar, não precisa falar, eu juro que eu vou estar aí. Não, eu vou estar, eu vou fazer, vou cumprir aquilo que eu prometi. Amados, isso é interessante que nós estamos com a safra de cristão que não sabe o que é sim, sim e não sabe o que é não, não. Horário é horário e Deus cumpre com ele em nossas vidas. Evangelista Wallace, beleza, ressaltar talvez surge esse questionamento na sala, tem um juramento acadêmico, as pessoas podem confundir isso. Estou formando, estou concluindo a faculdade, não posso fazer meu juramento? Não, é diferente. Lá é um compromisso ético, que você tem que fazer para com a sua profissão, é um momento solene. Mas ainda assim, tem muitos profissionais que não cumprem o juramento, que fazem esse compromisso que fazem diante de uma autoridade solene acadêmica no dia da colação. Muito bem lembrado pelo professor Alan, muito bem lembrado. Assim também nos casamentos, nós devemos substituir o termo juramento por ato solene. Isso é interessante. A título de conhecimento, nesse tópico que nós lemos, nós vamos entender que existem duas coisas que nos chamam a atenção. É o termo Amish e o termo Quaker. Olha que interessante. Então, quem são os Amish? Leve isso para a sua sala. Amish é um grupo religioso cristão anabatista, baseado nos Estados Unidos e no Canadá. São conhecidos por seus costumes conservadores. Olha que interessante. Com o uso restrito de equipamentos eletrônicos, inclusive telefones e automóveis. Os Amish preferem viver afastado do restante da sociedade. Eles não prestam serviços militares, não pagam o que nós chamamos de segurança social e não aceitam qualquer forma de assistências do governo. Muitos evitam até mesmo fazer o que nós chamamos de seguro de vida. Então, anote isso para você levar para os seus alunos. Então, esses são os Amish. Já os Quaker é também denominado em português Quaker. É o nome dado a vários grupos religiosos com origem comum no movimento protestante britânico do século XVII. A denominação Quaker é chamada de Quakerismo, sociedade religiosa de amigos. Para você ter noção, foi criada em 1652 pelo inglês George Fox. O movimento Quaker pretendeu ser a restauração da fé cristã original, após séculos de apostasia que viveu aquela nação. Eles chamavam-se de santos, filhos da luz e amigos da verdade, de onde surgiu no século XVIII o nome Sociedade de Amigos. Então, anote e leve para a sua sala. Eu vou para o tópico de número 3, que fala sobre a proibição relativa com o professor Marcelo. Sim, meu amado. Pois bem, a proibição relativa. Outros afirmam que a proibição de Jesus se restringe aos juramentos triviais, e por essa razão o Senhor Jesus foi específico. De maneira nenhuma jureis pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem jurarás pela tua cabeça. Outro argumento é que homens de Deus no Antigo Testamento faziam juramentos em situação solene e o próprio Deus jurou por si mesmo. Consideram ainda como juramento a resposta de Jesus e as declarações solenes de Paulo. Essas últimas passagens bíblicas não parecem conclusivas em si mesmas. Entretanto, a proibição relativa nos parece mais coerente. Mesmo assim, devemos evitar o juramento e substituir o termo por voto solene em cerimônias de casamento. Então, muito bem lido pelo professor Marcelo. E o que eu vejo nesse ato de juramento? Então, o ato de juramento está implícito em nossa sociedade, Nos faz entender que a medida
em que se passam os anos, nós vamos nos aculturando. Então esse aculturamento tira a presença de Deus e nos torna cada vez mais infiéis. Então é algo que a sociedade traz para mim, e eu vou me adaptando a esse sistema, e isso vai me afastando de Deus. Amado, nunca teve tanto aculturamento de mundanismo na sociedade atual como está havendo agora com a igreja. Então, se nós estamos trazendo stand-up para dentro da igreja, se nós estamos trazendo o que nós chamamos de carnaval, baile gospel e etc. para dentro da igreja, é um ato de, sim, muito bem lembrado, professor Marcelo, boate. É um aculturamento do mundanismo dentro daquilo que é santo. Então, isso é idolatria, isso é um falso juramento diante de Deus. Então, quem jura não jura por si, mas por algo que não o pertence. Que você possa ter uma excelente aula. A conclusão diz o seguinte, olha o que diz a conclusão. A linguagem do cristão deve ser sim, sim ou não, não. Não há necessidade de jurar, pois o testemunho como crente em Jesus fala por si mesmo. Então, se você tem nome, o seu testemunho, o seu nome fala por você. Quando você diz sim e quando você diz não, as pessoas dão crédito à sua palavra. Obreiros, pastores, evangelistas, vocês têm que ter nome para que as pessoas possam crer naquilo que você diz. Se alguém precisa jurar para que se acredite em suas palavras, tal pessoa precisa fazer uma revisão de sua vida espiritual. Por essa razão, devemos viver e pregar o que vivemos. Então, amado, cuidado com o que você anda falando, cuidado com o que você anda fazendo, pois Deus cobra-nos uma atitude ética, moral diante dele. Nós o servimos porque o amamos. Nós precisamos entender que o ato de servir ao Senhor é levar o seu nome além das fronteiras. As pessoas olham para nós cristãos e enxergam a semelhança de Cristo, e isso é algo muito profundo. Eu queria despedir de você, deixando um forte abraço, que Deus possa te abençoar nessa aula, que seja uma aula com a abertura de mente, com a abertura de novos campos, principalmente que o nome de Deus seja louvado. Quero me despedir mandando um forte abraço para o presbítero Toninho, hoje é aniversário dele. Amado, que Deus continue te abençoando, continue nessa garra, continue nessa força, continue estudando pelas madrugadas como você tem feito, pois o que Deus tem para você é algo muito grande pelo seu esforço. Eu quero agradecer a você por estar nos dando a honra de nos assistir, a você professor, a você aluno e principalmente a você fora do país que tem nos dado a graça de estar conosco. Que Deus possa te abençoar, continue abençoando a sua escola, a sua sala. Presbítero Toninho, que Deus seja contigo, meu amado. Muito louvável a sua atitude de estar estudando ao longo do tempo. Eu quero me despedir de você e agradecer a minha bancada por estar comigo mais uma vez. As considerações finais do professor Marcelo e do evangelista Warley. Aproveito também para agradecer aos irmãos que nos enviam várias perguntas, né? Nós, infelizmente, não temos condição de responder todas pelo tempo curto que nós temos aqui de gravação, mas tem uma pergunta que chama a atenção, a pergunta do nosso irmão Marino, grande amigo nosso. Ele pergunta: quando lemos Êxodo 20, o povo teve acesso aos mandamentos? Essa é uma pergunta relativa, pois a lei que foi passada a Moisés já se dizia lei de Moisés. Por quê? Era a lei que era dada por Deus e repassada por Moisés. Então, era uma lei de Deus e Moisés era o intermediador. Então, nós podemos pegar lá em Êxodo 20, versículo 18 e 19: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E lemos também em Êxodo 19, versículo 20 e 21: e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte Sinai, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não faça o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecer. Então, se vocês pegarem
o Êxodo capítulo 19 e o Êxodo capítulo 20, vocês vão entender que Moisés sugeriu ao povo que se santificasse para subir ao monte, mas depois Deus, o sacerdote tinha um certo acesso para falar com Deus, mas nesse momento Deus não permitiu que eles traspassassem para poder ouvir a voz de Deus. Então foi dado a Moisés, e o povo se propôs a obedecer tudo o que Deus falava, que não aconteceu, né? Não aconteceu nada disso, mas o povo disse, tudo que o Senhor falou nós obedecemos. Falou por 2 vezes, não obedeceu. Então, respondendo à pergunta, o povo não participou da entrega dos 10 mandamentos. O povo recebeu depois por intermédio de Moisés. Eu quero dar mandar um grande abraço a todos, mais essa lição é uma oportunidade ímpar de poder estar aqui com grandes homens de Deus, para mais uma vez poder estudar tão grandes coisas que Deus nos colocou na sua palavra, na sua Bíblia. Evangelista Warley. Muito obrigado, amado. Prazer mais uma vez estar aqui. Espero ter podido ajudar de alguma maneira ou melhorar a sua aula junto à escola dominical. Muita força, muita perseverança, que Deus abençoe. Desenvolva um projeto junto à sua sala de continuidade. Tem um vídeo muito bacana que o professor Elias postou também, Porque Minha Sala Não Cresce. Dê uma assistida, que Deus estará abençoando a sua vida mais e mais. Muito obrigado. Então passa já com todos, as nossas amigas professoras, que Deus te abençoe, minha amada. Deus tem levantado grandes mulheres nesse Brasil, porque nós sabemos que o Evangelho não é só dos homens, mas de todos nós que fazemos uma sala para a honra e glória de Deus. Professoras, que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos vocês e que Deus continue te honrando, te dando graça e te dando força para continuar nessa caminhada. A paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém.